Senhor Deus, Pai Santo, Senhor é nosso convidado principal, Pai. Oh, Senhor, Pai maravilhoso. Habite, Senhor Jesus, nessas palavras, Pai. Que essas palavras que vai iniciar esse vídeo seja de encontro com os corações, Pai. Que o Senhor fale, Pai, que essas pessoas, Pai, que seja a Tua mão, Senhor, tocando, Pai, sobre vidas, sobre lugares, Pai, sobre estações, Senhor. Abençoa, Senhor Jesus, essas palavras e esse refletir, Senhor, que o Senhor trouxe não só para o meu coração, mas para o coração dos meus irmãos, Pai. Esteja, Senhor Jesus, em cada local, Pai, que essa palavra vai chegar, Pai, e abençoa, Senhor, essas vidas, Pai, que elas ouçam e recebam o que é do Senhor, Pai, o que vem do Senhor, assim como o Senhor distribui para mim, que o Senhor distribua para elas, Pai. Essa oração que eu te faço, já te entregando esse vídeo, no nome de Jesus, amém. Olá, voltando aqui no canal. Gente, quanto tempo que eu não passo por aqui, né? Mas como eu falei pra vocês, estou estudando, né? Em breve, acredito que vou trazer alguns temas sobre coisas que eu tô estudando, que eu tenho aprendido, né? Mas hoje eu vim trazer uma coisa que eu tenho refletido e que eu acredito que vai abranger várias vidas, né? E que Deus vai falar no coração de vocês também com essa palavra, assim como tá falando no meu, vai falar no meu, no seu. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quantas vezes você já ouviu? Só reflita isso com você, se você quiser deixar o comentário aqui, se você quiser falar sobre essa situação, manda mensagem para mim, curte, compartilha, gente, é muito importante para mim saber como que o canal tá indo, você curtir, compartilhar e comentar também. E hoje, o tema que o Senhor vem falar ao meu coração e ao seu coração é: muitos têm provisão financeira, mas estão sem a presença do dono dela, do dono da provisão financeira, gente. Quantas vezes você já deve ter escutado por aí, Deus não dá asa à cobra, se eu tivesse esse dinheiro eu ia comprar tudo isso, eu ia fazer tal coisa, eu ia fazer aquilo. E N frases que porventura você deve ter ouvido, coloca aqui pra mim nos comentários qual frase você já ouviu em relação à condição financeira. E pra mim tá entendendo o que tá acontecendo, né? E o Senhor veio falar muito forte disso ao meu coração e pediu pra eu falar sobre isso. E eu vim trazer aqui algumas pessoas muito importantes que o Senhor tocou no meu coração para falar sobre elas, que também tiveram provisão financeira. Então, nós vamos refletir em alguns personagens bíblicos que tiveram provisão financeira, porém, se você olhar para a história e ver que sem o Senhor essas provisões financeiras se tornaram nada. O primeiro que eu quero deixar aqui é Paulo, que era Saulo e se tornou Paulo. Saulo era um homem de uma status social muito bom, né? Andava com pessoas muito importantes, que inclusive essas pessoas liberava ele e dava a condição para ele perseguir os discípulos e automaticamente prender os discípulos. Então ele tinha uma condição, um status ali que colocava ele, né? Em Atos, Romanos, as cartas em Romanos, todas as cartas que ele deixou, a gente vê nas cartas que ali ele encontrou verdadeiramente o dono da provisão. Após ter tido esse encontro amoroso com o Senhor, totalmente entregue a Deus, ele se tornou outra pessoa. Então, esse é um dos homens que a gente vê que a provisão dele não trouxe nada para ele porque não tinha o dono da provisão, que era o nosso amado Deus. Tem outro ainda lá atrás que eu achei muito importante trazer aqui, que é Nicodemos, gente. Nicodemos, a posição de Nicodemos, ele era um fariseu respeitado, membro do Sinédrio, mestre da lei, reconhecido em Israel,
Homem de influência política e religiosa. Ele era tudo isso, ele tinha tudo isso. Automaticamente a condição financeira de Nicodemos era excelente, era ótima. Só que Nicodemos, ao saber sobre Jesus, ele foi encontrar Jesus. Então, gente, Nicodemos, ele ao ouvir de Jesus, ele quis ter um encontro com Jesus. E Nicodemos, esse homem que eu li para vocês aqui todas as importâncias dele, ele mesmo assim quis encontrar com Jesus e saber mais sobre Jesus. Só que ele foi escondido. Nicodemos vai à noite, né, encontrar com Jesus, sem falar para ninguém, escondido. E após ele ter esse encontro, depois quando Jesus é morto e ressuscitado, né, após a morte de Jesus, né, a crucificação de Jesus, Nicodemos realmente se rende. Ele realmente, os olhos dele são realmente abertos, né, para aquilo que realmente é verdadeiro, para verdadeira provisão, gente, porque Nicodemos passa a não se importar com todos os títulos de política, religioso e vai até Jesus. Então, gente, esse homem com todas as provisões diante das mãos dele, ao se ver perder aquela joia que ele teve um momento apenas com o Senhor, quando ele vê que após a morte, a crucificação de Jesus, ele vai até o corpo de Jesus, gente, sem se importar com os títulos, quem veria ele ali, com quem estaria ali, e ele vai até Jesus e banha os pés de Jesus, leva óleos essenciais, né, caríssimos, para poder ornar o corpo de Jesus, cuidar do corpo de Jesus, né? Então ele também é uma das citações bíblicas que eu quero deixar aqui para vocês sobre pessoas com provisão sem a presença do Senhor. Eles dois que eu citei para você aqui, sem a presença do Senhor não eram nada. Então, se formos lá em João 19:39, veremos Nicodemos levando mirra para cuidar do corpo de Jesus, né? Enquanto depois de tudo que aconteceu. Então, assim, ele experimentou o que era ter a provisão e não ter o dono da provisão. E depois ele experimentou o que era ter o dono da provisão e não se importar com a provisão, né? E eu quero deixar mais um exemplo aqui, que é o exemplo da mulher do fluxo de sangue, gente. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia nos conta que ela já tinha gastado tudo que tinha e nada lhe foi dado. Ela tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha, todos os recursos que ela tinha na época e nada lhe foi entregue. Mas aí, gente, algo maravilhoso acontece na vida dessa mulher. Ela ouve falar de um Jesus que faz milagres e que cura pessoas, né? E lá em Marcos, é narrado, né, Marcos 5:28, ela diz: se eu tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Sararei. Então, assim, a mulher que tinha todos os recursos, esgotou todos os seus recursos, porque os seus recursos não deu para ela se salvar, não deu para ela terminar com aquele fluxo ali de anos que ela tinha, né? Apenas a presença do grande Deus que pôde fazer isso por ela. Então, gente, é sobre isso que Deus tem ardido em meu coração e que vamos conversar aqui hoje. Dei muitos exemplos bíblicos para vocês, tem mais. Eu dei alguns exemplos, gente, mas podemos colocar aqui também nessa pesquisa, Mateus. Se você for ler a Bíblia e se você quiser mais alguns, se você quiser que eu traga mais alguns sobre a provisão, comenta aqui pra mim, deixa aqui pra mim se você tem mais curiosidade sobre. Então, gente, o Senhor ardeu em meu coração sobre esse tema. Muitos têm provisão financeira,
mas estão sem a presença do dono da provisão. Então, hoje em dia, estamos cheios de pessoas sedentas, pessoas que falam, olham a vida das outras que estão com várias provisões e falam assim, Deus não dá asa à cobra. Se eu tivesse esse dinheiro, eu faria isso. Se eu tivesse isso, eu faria aquilo. Como que estamos no momento que estamos com o que temos? Então, se a gente tá assim com o que temos, se não estamos fazendo nada por nós mesmos, na forma que estamos, como estamos, será que tá faltando a provisão financeira ou o dono da provisão na nossa vida? Você já parou para pensar nisso? Porque eu tô vendo, o Senhor tem me trago para me enxergar pessoas com provisões financeiras excelentes. Você pode ir, voltar, fazer isso, comprar aquilo, fazer aquilo outro, mas se a presença do Senhor não estiver, nada vale, gente. De nada vale nenhum ouro, de nada vale nenhuma provisão, de nada vale nenhum lugar se a presença do Senhor não estiver. Porque Ele que sabe de todas as coisas, Ele que faz todas as coisas irem para o rumo certo. Só o Senhor podia curar essa moça, porque só o Senhor. Então, gente, para esse vídeo, a minha reflexão para mim, para você nesse vídeo hoje, é a gente pensar se realmente está faltando provisão financeira ou se está faltando o dono da provisão nas nossas vidas. Assim como estava faltando para Nicodemos, assim como estava faltando para Saulo, assim como estava faltando para a mulher de fluxo de sangue, assim como estava faltando para Mateus, né? Então, assim, vamos pensar, gente, onde estamos colocando o dono da provisão. Porque o nosso Pai, Jesus, veio à Terra, deu a vida por mim, por você, e ele falou que ele ia para o céu, para o Pai, preparar um lugar para nós. Então, nosso Pai, ele é dono de tudo, de toda provisão, mas de nada adianta a provisão sem ele. Tem algumas pessoas que já disse para mim e para você que o dinheiro compra a felicidade. Não compra, gente. Ele pode mascarar, é uma mentira. É uma mentira que o dinheiro compra a felicidade, que o dinheiro compra tudo. Ele não compra tudo. O Senhor é tudo na nossa vida. O dono da provisão é tudo na nossa vida. Dinheiro, provisão. Sem o dono da provisão, de nada vale. Não rende. A situação não rende, não anda, você não entende por que o curso fica diferente em algumas coisas, você tem que resolver uma, resolver outra, uma dá certo, mas a outra tem que vai dando errado, porque o dono da provisão não está no meio. Então, todo recurso tem que haver o dono da provisão. Porque se não houver recurso e não houver o dono da paz, da tranquilidade, do sossego, de tudo, vamos deixar Deus acabar com essa mentira que foi imposta para nós, de que a provisão resolve tudo na nossa vida. A provisão não resolve nada sem Deus. Deus é tudo na nossa vida. Ele é o dono da provisão, Ele é o dono do sim, Ele é o dono do não. Claro que Ele também é um amor gigante, 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 que Ele só vai entrar se nós permitirmos que Ele seja a nossa provisão. Então, o meu desejo para esse vídeo, para mim e para você, é que passemos a olhar se a nossa provisão, seja ela financeira, seja ela emocional, seja ela espiritual, seja ela em qual área que o Senhor vai falar com você. Pergunte se essa provisão está tendo o dono da provisão. Se você tem colocado Ele. Meu irmão, quantas pessoas que você assiste, que você vê várias coisas lindas, que você admira, que você está de olho naquilo ali e você não sabe como está a alma daquela pessoa. A pessoa pode ir para lugares que ainda você não alcançou, eu não alcancei, mas porque o dono da provisão não quer que eu e você estejamos ali.
ainda, porque Ele sabe aonde a gente precisa mudar, onde a gente precisa melhorar, que a gente coloque diante de Deus a humildade de falar com Ele o que estamos vivendo, aonde está a nossa provisão, que Ele provê na nossa vida, gente. Deus provê na nossa vida todo um instante. Quando a gente levanta, é uma provisão de Deus na nossa vida. Então, a minha oração nesse dia, nesse vídeo, é que a gente olhe para as provisões que Deus, que a gente tenha, para a gente ter as provisões, o que aconteceu, Aline, com essas pessoas, para elas terem o dono da provisão, elas tiveram um encontro verdadeiro com Ele. Queira ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Busque ter um encontro verdadeiro com o Senhor, como Saulo fez e se tornou Paulo, como Nicodemos fez, mas ele esperou até a crucificação de Jesus. Não espere. Corra para os braços do dono da provisão. Faça como a mulher de fluxo de sangue, que acreditou, que teve a sua fé inabalável, que só de tocar na orla do Senhor ela seria curada, e ela foi curada. Tenha um encontro verdadeiro com o dono da provisão. Você vai ver coisas. Então, gente, eu peço que o Senhor faça esse renovo em vocês, que vocês busquem esse encontro verdadeiro, como Nicodemos fez, como Saulo fez, né? Deus fez em Saulo, né? Como a mulher de fluxo de sangue fez. Tenha um encontro verdadeiro com o dono da provisão, gente. Vocês vão ver coisas na vida de vocês que estão aí, que vocês não viram ainda. Que Deus está aí na porta para entregar a vocês e vocês não viram, nós não vimos ainda. Eu me coloco nessa porque eu também estou na caminhada. Eu também estou na caminhada. Então que todos os dias sejamos como Mateus, que largou lá o posto dele de cobrador de impostos para ir seguir, ter um encontro verdadeiro com Deus, ficar com o dono da provisão, que fiquemos debaixo do dono da provisão, porque Ele falou que Ele pode tudo. Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas, cheia de provisão, com os cofres cheios de dinheiro, acumulando tesouros aqui na terra, e espiritualmente vazias, espiritualmente sem rumo, mentalmente sem rumo, sem lugar, sem tranquilidade, sem descanso, mesmo com toda a provisão. Mas essas pessoas não vão mostrar isso para você. Essas pessoas não vão mostrar isso para você, porque falamos que queremos a verdade e quando Deus as entrega, nós não entendemos. Porque não estamos buscando o dono da provisão. Então esse vídeo é para que eu e você analise se estamos buscando o dono da provisão ou só estamos querendo a provisão. E o que eu tô falando, gente, não é da minha cabeça, não é nada, tá aqui, ó, bíblico, ó. Mateus 6, versículo 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem e nem juntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem mais, muito mais do que as aves? E continua assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles.
Ora, se Deus veste assim as ervas do campo que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não fará muito mais por você, homens de pouca fé. Portanto, não se preocupem, dizendo com que comeremos, que beberemos ou como que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia do seu próprio mal. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, gente, aqui na palavra não tá dizendo que eu não devo trabalhar, que eu não devo correr atrás, porque também não é assim, né? Deus dá a provisão, você vai atrás. Mas não adianta ter a provisão e não ter o dono da provisão, porque é ele que dá todas as coisas. Então agora você vai fechar os seus olhos, você vai pensar em tudo isso que a gente conversou depois, mas você vai fechar os seus olhos que eu vou orar, nós vamos orar, no nome de Jesus, colocar todas essas coisas na mão de Deus, tá? Eu vou orar por mim, por você, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Santo, Pai querido, Senhor, que essa palavra, Senhor, chegue exatamente aos corações, Senhor, de encontro aos corações, Senhor, das pessoas que têm provisão, Senhor, mas que precisa de Ti, Pai, das que não têm a provisão e precisa das duas provisões, Senhor, a Tua provisão e a provisão, Senhor, que o Senhor sabe que cada um precisa, Pai. Eu declaro, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor encontrará um solo fértil, Senhor, para essa palavra, Pai, no coração de cada pessoa, Senhor, que estiver recebendo ela, Pai, seja qual for o momento, Pai, que eu declaro, Senhor, que no nome de Jesus, Pai, as pessoas que têm a provisão, Senhor, saberão usar ela contigo, Pai. Eu declaro, Senhor, que as pessoas que ainda não têm as provisões, Pai, que o Senhor fará com elas como o Senhor faz com os lírios do campo, Pai. Que o Senhor as ordenará, Senhor Jesus, com todas as bênçãos que vêm de Ti, Pai. Que elas tornarão, Senhor Jesus, eu peço, Senhor, que elas tenham, Paizinho, um encontro verdadeiro contigo, Pai, e que tudo, Senhor, venha antes de Ti, Pai, que elas busquem tudo antes em Ti, Pai, no nome de Jesus, Pai, cobre todas essas pessoas que vão receber essa palavra, Pai, que estão recebendo, que vão enviar essa palavra, Pai, para algum coração, Pai, ser de encontro com cada uma delas, Senhor Jesus, e que o Senhor habite ricamente nelas, no nome de Jesus que eu oro, amém. E é isso, gente, a palavra que tinha para hoje, para o meu coração e para o seu coração é essa. Reflita nela, reflita nos versículos bíblicos que eu deixei aqui. Compartilhe esse vídeo, curte, dê o joinha, comente, deixa seu comentário se tem alguma coisa que você quer que eu traga aqui, que você quer que eu deixe aqui, né? Explicação ou traga uma temática sobre isso, fale pra mim, compartilhe o vídeo com aquele amigo que Deus tocou no seu coração, que Deus trouxe a sua memória sobre esse amigo, que a palavra também vai falar com ele, tá bom? Fiquem com Deus e com a graça de Deus e que a provisão dele e ele esteja contigo. Amém? Beijos!